Nós vamos, obrigado. Mês de maio, nós vamos iniciar uma série para falarmos a respeito de alguns assuntos pertinentes à, à família. Então, nessa oportunidade em que nós vamos falar acerca de família, nós vamos falar sobre vícios, como tratar isso à luz da palavra, relacionamento, crises no casamento, criação de filhos, lidar com a questão da homossexualidade dentro do contexto familiar. Então, eu peço desde já que você esteja em oração por esses assuntos que nós vamos, à luz da palavra do Senhor, pensar e meditar ao longo do mês de maio, tá certo? Marcos capítulo 10, versos de 35 a 45. Antes disso, eu queria convidar aqui as nossas crianças, queria orar por elas, orar pela professora Natália, que está aí para contribuir com o nosso departamento infantil, não somente dando aula, mas também que vai acrescentar mais duas crianças em uma única oportunidade, duas crianças. A nossa irmã está grávida de gêmeos, motivo de nossas orações, motivo de nossa alegria. Vamos orar por ela, pedindo força. Quero agradecer ao Bruno também por essa excelente contribuição à nossa igreja. Que Deus lhe dê força, meu irmão. Que Deus lhe capacite. Tá? E já estão animados, viu? Vai ser gêmeos e parou por aí, não. Tem mais. Tem mais aí, em nome de Jesus. Começou com 2, o próximo estamos em oração para que o próximo venha 3 de uma vez só. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos por essas crianças. Pedimos que o Senhor use esses momentos para fortalecer a fé delas e nos dê alegria, Senhor, de em breve poder vê-las aqui professando a fé em Ti. Que cada vez mais esse departamento infantil possa crescer e que possamos vê-los, Senhor, ao Teu tempo, Senhor, também se assentando à ceia e vivendo, Senhor, o contexto da igreja local. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Mateus não, irmãos, perdoem. Marcos capítulo 10, de 35 a 45. Do 35 ao 45. Se você achou, acompanhe com fé e atenção a leitura da palavra de Deus. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Fala ao Senhor aos nossos corações. O Evangelho possa fazer sentido à nossa alma, ao nosso coração, ao nosso entendimento. Que aqueles que não te conhecem possam te conhecer. Muda, Senhor, a nossa forma de ver as coisas.
possamos ver, Senhor, tudo a partir das lentes do Evangelho, e não segundo, Senhor, as considerações desse mundo caído. Essa é nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Veja, querido, a sua percepção acerca do sucesso, ela se parece mais com aquilo que o Senhor estabelece na sua palavra ou com o mundo? Quais são os critérios que você usa para medir que alguém é bem-sucedido ou não? Quais são os critérios que você usa para medir se alguém é bem-sucedido ou não é bem-sucedido? Esses critérios, eles se parecem com aqueles que o Senhor Jesus nos ensina ou são mais mundanos? Ou são iguais àqueles que não conhecem ao Senhor? Meus irmãos, recentemente, o mundo, de certa forma, ficou muito impressionado com o fato de que o homem voltou à Lua. Novamente, os Estados Unidos, agora na missão Artemis, manda novamente o homem à Lua. Se a missão Apolo, ela tinha como objetivo chegar até a Lua, a missão Artemis, ela tem como objetivo que o homem possa ficar ali. Nessa primeira, agora a qual ganhou os noticiários, a perspectiva era que aquelas pessoas pudessem contornar a Lua. O que é interessante, irmãos, a gente se perguntar acerca desse grande feito, e de fato um grande feito, é entender o porquê somente depois de 5 décadas o homem volta novamente à Lua. A primeira vez que o homem foi lá, a primeira expedição à Lua aconteceu em 1969. E somente agora o homem volta à Lua. E a questão é, por que somente agora? Veja, esse celular que nós temos, ele possui muito mais tecnologia do que aquela que eles tinham em 1969. Evidentemente, todos nós sabemos que a tecnologia avançou de forma exponencial de lá para cá. E a pergunta é, por que somente agora? Justamente pelo mesmo objetivo que levou o homem pela primeira vez à Lua. A vontade de mostrar grandeza. Em 1969, os Estados Unidos competiam com a Rússia, mostrando qual era o maior. A Rússia, então, manda, de certa forma, animais, pessoas, para que possam avançar na órbita. Mas os Estados Unidos manda e avança nisso, fazendo com que o homem possa, de fato, pisar na Lua. Agora, a disputa não é mais com a Rússia, a disputa agora é com a China. E a China, recentemente, eles mandam uma espécie de robô para que vá até a Lua. Os Estados Unidos, então, decidem mostrar a sua grandeza. E a perspectiva é, se dentro dessa competição de mostrar qual é o maior e qual é o menor, o que de fato, irmãos, é ser grande à luz da Bíblia? Será que de fato a grandeza que o Criador deseja que as pessoas possam ter, ela envolve somente a mostrar poder, avanço tecnológico? Qual é o tipo de grandeza que o reino de Deus estabelece para o seu povo? O Deus Criador, o que é que ele pensa acerca do que é ser grande? É justamente isso que envolve o capítulo 10. Hoje, irmãos, no nosso tempo, no nosso dia a dia, ser grande está muito distante daquilo que o Evangelho diz que é. Nós temos uma perspectiva muito diferente daquilo que nós deveríamos gozar ou desfrutar através da nossa grandeza. Alguns pensam que grandeza é sinônimo de conforto, de status, de lugar de honra, mas o Evangelho nos diz algo totalmente diferente. Hoje, irmãos, eu quero olhar com vocês o que é a grandeza à luz da palavra de Deus. E o nosso objetivo a tratar sobre esse assunto é que a gente possa, primeiro, levar o nosso coração a ser sondado por nós e observar se nós não temos buscado um certo tipo de coisa que o Senhor abomina. Eu quero que a gente perceba que esse desejo de grandeza e as suas motivações, por muitas vezes, levam a nossa sociedade e o nosso país a estar mergulhado em uma situação crítica. E como essa nossa percepção de privilégios e grandeza, como isso, por muitas vezes, trazem diversos problemas ao nosso contexto familiar. Em resumo, o que nós vamos aprender hoje, irmãos, é que a grandeza à luz do Evangelho, ela envolve um privilégio diferente
daquele que o mundo entende que é um privilégio. O privilégio da grandeza no reino de Deus não é ser servido, mas é servir. Eu gostaria que a gente olhasse primeiro para os versos 34 a 37, perdão, de 35 a 37, e a gente observasse que há de fato um desejo por grandeza. O texto, o capítulo 10, ele está inserido nesse tema. O que é ser grande, o que é ter status, o que é ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Nós vamos percebendo isso e vamos fazendo algumas comparações com o nosso mundo moderno. Então, verso de 35 a 37, deixa eu pedir a participação de vocês. Me ajudem lendo, por favor, versos de 35 a 37. Veja, queridos, o cenário aqui é muito forte. Nos versos de 32 a 34, Jesus está dizendo que está a caminho da cruz. Enquanto Jesus está dizendo que ele está a caminho da cruz, os seus discípulos estão buscando quem é o maior entre eles. Mateus, o texto correlato, ele vai nos dizer que, na verdade, a pergunta quem faz não é Tiago e João, mas é a mãe deles. A perspectiva é, ainda que seja a mãe, ou ainda que tenha sido eles, de fato, eles participaram disso a tal ponto de que gera um incômodo entre os outros 10. Veja, Jesus diz a eles que está indo à cruz, mas que vai morrer e que vai ressuscitar. E aonde está a preocupação deles? Posição, status e reconhecimento. Um quer se assentar à direita, outro quer se assentar à esquerda. É chocante, irmãos. É chocante a percepção que os discípulos têm acerca do que é ser grande. Evidentemente, ninguém deseja ser medíocre. Ninguém deseja ser comum. Ninguém nasce querendo, via de regra, ser só mais um. A perspectiva é, nós de fato devemos desejar ser grandes. O grande problema que o texto vai tratar é sobre a nossa cosmovisão acerca do que é grandeza. E quais são os privilégios que aqueles que ocupam os maiores lugares deveriam ter. Perceba, enquanto Jesus fala de cruz, eles falam de glória humana. Enquanto Jesus caminha para servir, eles querem ser servidos. Versículo 41, observe, os discípulos vão ficar indignados. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. E por que eles ficam indignados? É porque será que eles estão dizendo, rapaz, Jesus acabou de falar sobre a cruz, que vai morrer e que vai ressuscitar, e tu está falando de status? Não é isso que gera indignação no coração dos discípulos. É que eles também querem a mesma coisa. E eles acham injusto os outros pedirem isso. Por que vocês? Por que não eu? Por que não eu? Esse é o grande dilema do texto. Então veja, o problema deles é, de certa forma, o problema que a igreja vive hoje. Eles medem grandeza por status, por lugar de assento, por privilégios. O nosso mundo hoje também é doente por grandeza, por status. E nós medimos muitas vezes isso pela quantidade de seguidores que às vezes um tem e outro não tem nas redes sociais. Nós medimos isso por influência, porque nós conhecemos, porque nós não conhecemos, pelo nosso networking. Nós medimos grandeza por visibilidade. Nós medimos grandeza por reconhecimento. Mas observe, Jesus, ele redefine completamente o que é ser grande. Quais seriam os critérios que nós deveríamos usar? Você deseja ser grande? O que é que você usa para medir se você é uma pessoa hoje bem-sucedida ou não? Você é uma pessoa bem-sucedida? Você é uma pessoa de sucesso? Agora veja, Jesus se agrada com aquilo que você hoje chama de sucesso. Qual é o tipo de reconhecimento que você quer?
A sua grandeza, ela consiste e carrega consigo uma cruz ou simplesmente aplausos? Gerar impressão de várias pessoas. O que é grandeza para você e qual é o tipo de grandeza que você tem desejado? Qual é o tipo de sucesso que você tem buscado? Como é que você pode começar a pensar? Talvez você não tenha de forma clara na sua mente o que é sucesso. Mas eu gostaria de que você começasse a pensar acerca do que você tem buscado. Ninguém se esforça, ninguém corre atrás de algo que vai, no final das contas, nos tornar medíocres. A gente busca e se esforça por aquilo que a gente acha que, de alguma forma, vai nos trazer status, algum reconhecimento, algo que cative o nosso coração. Então, deixa eu fazer você pensar acerca do que é que você tem buscado para ser grande. Onde é que você mais investe os seus tempos? No que é que você mais pensa? Onde é que você gasta mais tempo considerando as coisas da vida? Se você conseguir isso que você tanto tem pensado, tanto tem analisado, isso que você tem gastado tanto o teu tempo, se você conseguir isso, no final das contas, é isso que vai dizer para você assim, consegui. Tenho sucesso. Meus irmãos, todos nós desejamos e corremos atrás de algo que cative o nosso coração. O mundo da época está inserido nisso e talvez para essa época os critérios que são usados como grandeza não são aqueles que são comuns entre a nossa sociedade hoje. Nós precisamos entender, irmãos, que todos nós devemos buscar a grandeza, mas a grandeza à luz do reino de Deus. Pois há um alerta bíblico. Coitado do homem que ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. E talvez esse seja o preço daqueles que buscam a grandeza aos olhos desse mundo. Esse seja o preço que eles vão ter que pagar. Conquistar tudo, mas perder por inteiro a sua alma. Será que isso é grandeza? Quantas pessoas que você julga ser grande, no dia do Senhor, você estará vendo elas sendo lançadas no inferno? Será que você não tem buscado imitar e ser igual a essas pessoas? Não é estranho? Todos nós queremos algum tipo de grandeza. O ponto é bíblica. O Senhor, o Criador de todas as coisas, o nosso Pai eterno, aquele que morreu, provou seu amor por nós. Será que é isso que Ele deseja para nós? O texto então, irmãos, vai agora. Eu queria pular os versos de 38 a 40. Queria que a gente fosse lá para os versos de 42 a 45 e observasse que a partir de agora, Jesus passa a redefinir a grandeza à luz da Bíblia. É uma redefinição bíblica da grandeza. Eu queria que você entendesse como isso aqui está em torno de todo o capítulo 10. O capítulo 10 de Marcos está tratando acerca do que define o que é grandeza. Primeiro que para eles é estranho. Veja os versos de 13 a 16, por gentileza. Marcos 10, do 13 ao 16. Eles estão chocados porque estão trazendo a Jesus crianças. E na mente daquele povo, as crianças não deveriam ocupar um lugar perto dos mestres, perto das grandes autoridades. E Jesus diz a eles, não, deixar vir em mim, deixar as crianças virem a mim. Isso já começa a, de certa forma, assustá-los. Porque a grandeza no reino de Deus e aqueles que têm acesso àquele que é grande e supremo é diferente da percepção humana. Mas há um outro fato que choca. É que um jovem que é rico, ele busca se encontrar com o Senhor. Jesus Cristo tem 2 encontros marcantes no capítulo 10. Um, o jovem rico. O outro está no final. Quem é? Um mendigo cego. Se você observar a forma como Jesus recebe os dois, é totalmente diferente. O jovem rico, que dentro desse contexto do primeiro século,
Era alguém de prestígio, era alguém que deveria ser bem tratado. Ele é tratado, de certa forma, com indiferença de Cristo Jesus. Parece algo muito semelhante com a forma como Cristo fala com Nicodemos. Nicodemos chega até o Senhor Jesus, um mestre da lei, e Jesus diz: o que te importa é nascer de novo. O jovem rico chega e diz: bom mestre. Jesus diz: por que tu me chamas de bom? Entendam, quando a gente fala acerca das atitudes de Cristo, o vocabulário sempre ele é muito enxuto. Mas entenda, é como se Cristo tratasse esses dois de alguma forma ríspida. E aquilo choca os discípulos. Porque ele está tratando o jovem rico, aquele que todos deveriam tratar da melhor forma, com muito zelo, com muito cuidado. E após o texto do jovem rico vem um outro. Jesus reúne os seus discípulos e diz a eles: como é difícil. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. O que é que isso acontece? Isso é um choque para eles. Porque na mente daquela época, o que é que acontece? Os ricos são, de alguma forma, privilegiados por Deus. É isso que eles entendem. E quando os discípulos escutam Jesus dizendo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino de Deus, aquilo choca. Eles dizem: então quem é que pode? Porque para eles, o status, a riqueza, era uma validação positiva de Deus. Jesus diz: não é não. Aquilo choca. Capítulo 10 vai encerrar com um mendigo, onde no meio de uma multidão, ele grita. Ele grita por Jesus. Ele chama Jesus de o filho de Davi, fazendo um claro apontamento para o caráter messiânico de Jesus Cristo. Para o jovem rico, Cristo é apenas o bom mestre. Para o mendigo, ele é o Salvador. Ele é o Messias prometido, o ungido de Deus. E a forma como Jesus trata aquele mendigo, alguém que, aos olhos da sociedade da época, era alguém tido como alguém que deveria ser desprezado. Jesus Cristo trata ele com grandeza. O texto começa a trabalhar acerca disso. E agora vem os discípulos, aqueles que caminharam tanto tempo com Jesus. Logo após Jesus falar da cruz, eles estão buscando grandeza. E Jesus Cristo, como Senhor Salvador, manso e humilde, vai agora ensiná-los o que é ser grande. Veja o verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Isso é a lógica da mente humana. E é por isso que eles pensam disso, porque é isso que eles vivem no dia a dia dele. É isso que eles observam na cultura. O imperador romano goza do maior privilégio de todos. Ele manda em todo mundo. Não há ninguém acima do imperador. Mas aqueles que estavam ali como regentes do imperador, governando o povo em Jerusalém, eles também mandavam. O que é que eles querem? Eu quero mandar. Eu quero privilégios. Jesus Cristo diz: olhe, é assim mesmo. No mundo que foi quebrado pelo pecado, aqueles que ocupam os maiores cargos, eles ocupam para serem servidos e gozar dos privilégios que a mente e o mundo caído oferecem. Mas Jesus vai estabelecer uma nova realidade. Não é assim no reino de Deus. Não é assim no reino de Deus. Não é assim em um mundo que deveria ser governado de acordo com a palavra de Deus. Como é que então deve ser? Os versos seguintes vão dizer isso. Mas entre vós não é assim. Veja, pelo contrário, é a antítese. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por
muitos. Meus irmãos, ser grande à luz do Evangelho é totalmente diferente do que é ser grande à luz desse mundo. Como é que por muitas vezes nós, servos do Senhor, pessoas que conhecem, foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, ainda diante de tantos alertas de Jesus Cristo, nós ainda buscamos ser grandes à luz do mundo pós-moderno, caído, quebrado e corrompido pelo pecado? Quantas famílias estão sendo destruídas por conta que um dos dois lutam acerca de espaço mediante a sociedade? Quantas mulheres entendem que a grandeza da sua vida não é que não possam ser bem-sucedidas no seu trabalho? Quantas hoje são motivos, às vezes, de chacota entre outras mulheres? Porque dizem assim, não, hoje eu vou me dedicar a viver a realidade do meu lado de uma forma diferente. Veja, eu não estou aqui dizendo que mulher não possa trabalhar e que não possa ser bem-sucedida no âmbito profissional. Mas é quanto que essa mentalidade, muitas vezes, tem coagido o coração das nossas irmãs em Cristo. Veja, quantos homens acham que ser o sacerdote do seu lar é algo que Cristo não ensina? Acha que ser o sacerdote do seu lar é mandar, é dizer como tem que ser feito e o que não tem que ser feito e somente isso? Não é. O que é ser grande? Qual é o privilégio? O privilégio é servir. E aí Jesus vai dizer assim, o Filho do Homem é o paradigma. Cristo é o exemplo. O apóstolo Paulo, de forma didática, vai nos dizer como Cristo alcançou a maior grandeza. De como Cristo alcançou o nome sobre todo nome. De como Cristo conquistou o melhor lugar, o lugar de destaque, assentado à direita de Deus Pai. Como é Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de figura humana, morrendo morte e morte de cruz, a tal ponto que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse o caminho de grandeza que a gente segue? É esse o caminho de grandeza que a gente quer? Meus irmãos, como seria maravilhoso se nesse ano político os nossos governadores, com clareza e verdade de coração, falassem assim: eu quero ser presidente porque eu quero servir vocês. Isso fosse uma verdade prática, não fosse um mero clichê. Queridos, como seria bom para a nossa sociedade. Veja, minhas irmãs, como seria maravilhoso para vocês se os seus líderes na sua casa, no seu lar, eles tivessem essa percepção. Como seria maravilhoso. Que grandeza para a gente fosse de fato o serviço, o se alegrar no serviço. Jesus está redefinindo. Aqueles que ocupam privilégio deveriam entender que o maior privilégio não consiste em ser servido, mas consiste em servir. Que maior alegria há em dar do que receber. Agora pense. Você quer ser grande para servir ou por privilégio? É um tanto, meus irmãos, contraditório à luz da palavra de Deus, quando nós encontramos alguns irmãos que dizem assim: eu queria passar no concurso público. É evidente que todo mundo gostaria, mas às vezes o que motiva não é aquilo que a palavra de Deus diz. Não, eu queria para servir o povo. Não, irmãos, a gente quer por conforto. Seja inteligente e queira por conforto também. Mas não queira somente só por isso, não.
Queira por aquilo que Deus diz que deve ser desejado por nós. O Cristo, ele passa a redefinir. Isso aqui é um exercício que todos nós precisamos fazer. Lembra da pergunta inicial? O que define sucesso para você são os critérios do mundo ou os critérios bíblicos? Não tem problema, meu irmão. Se você hoje, agora observa, que os critérios que você tem usado para determinar o que é grandeza, vai muito numa perspectiva mundana, que hoje, você chega ao Senhor e peça, Senhor, muda esse meu coração, muda essa minha visão, que eu tenha o prazer que o teu reino estabelece, que é a alegria. Veja, o reino, ele é subversivo, ele é contracultural. O que é ser grande à luz do mundo? O que é ser grande à luz do evangelho? É ser servo. O que é ser líder na perspectiva do mundo? Mandar. O que é ser líder na perspectiva do reino de Deus? É ser um escravo, um servo de todos. O que é ser o primeiro nos nossos dias? É contrário ao evangelho, porque o Senhor diz, aqueles que querem ser os primeiros serão os últimos. Essa é a realidade do evangelho. Como as nossas igrejas estariam mais saudáveis se a sua liderança, os seus pastores entendessem que Deus os chamou para servir e para não serem servidos? Eu acho uma aberração, acho cafona, acho uma coisa totalmente sem sentido. A gente vê em algumas igrejas, irmãos, entendam, tá? Está lá o pastor pregando, aí atrás tem um monte de gente sentada atrás, como se ali fosse lugar de privilégio, só pode os maiorais. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa a você, quando eu tiro férias, a melhor coisa que eu acho é ficar sentado ao lado da minha esposa. Isso não combina com o evangelho. Não combina. O líder seja, não é somente, isso aqui não é somente aplicável, irmãos, na igreja não. Onde a gente elege os presbíteros porque a gente entende que eles servem. Essa deveria ser a dinâmica daqueles que têm, por exemplo, empresa. E que vocês entendessem. Por mais que você seja o chefe, seja o líder, compete a você servir ao seu próximo. Servir ao seu próximo. É esse o exemplo que Cristo nos dá. Imagina, irmãos, a gente se alegra pelo fato de que o nosso rei nos serve. Olha que loucura, o nosso rei, ele nos serve. A gente se assenta aqui e diz, eu tenho um rei que me serve. Tenho um rei que me serve, que me atende. Imagina como seria uma bênção para aqueles que trabalham às vezes no nosso lar, aqueles que nos auxiliam na nossa empresa, no nosso trabalho, que eles pudessem falar, rapaz, Deus me abençoa através da vida daquele chefe ali. Ele cuida de mim, ele me auxilia, ele me ajuda. Essa é a mentalidade do reino de Deus, irmãos. Isso é extremamente contracultural. Isso é uma inversão daquilo que a gente vê hoje. E nós precisamos redefinir a nossa mentalidade à luz do Evangelho. Agora nós vamos voltar agora aos versos de 38 a 40. E nós vamos ver que Jesus diz que há um preço a ser pago pela grandeza. Se você deseja ser grande, entenda que há um preço, biblicamente, que você deve pagar. E qual preço é esse? Não sabeis o que pedis. Poder vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Eles querem ser grandes. Jesus começa a dizer, vocês querem? Tem um preço muito alto para isso. Vocês querem se assentar nesse lugar de honra? Tem um preço.
Vocês precisam beber do meu cálice. Vocês precisam passar pelo batismo que eu vou passar. A expressão de beber o cálice, irmãos, ela indica sofrimento. Em Mateus capítulo 26, verso 39, Jesus vai falar acerca disso, ali perto aí para a cruz, orando no jardim. Ele diz, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o batismo é uma referência à sua morte e à sua ressurreição. Enquanto o mundo diz, você quer ser grande, venha porque você não terá dor. O Evangelho diz, você quer ser grande, você vai sofrer, você vai carregar uma cruz. O mundo diz, busque conforto. O Evangelho diz, tome a sua cruz. O Evangelho diz, siga-me. O mundo diz, proteja a sua imagem. Se preserve. Jesus ensina a eles algo que é contracultural. Meus irmãos, olhem, cristianismo sem sacrifício não existe. Não existe cristianismo sem sacrifício. A fé, ela não pode ser utilitária. É só o que Deus pode te dar. Não combina com o cristianismo. Nós precisamos entender que o cristianismo não chama ninguém a ser intolerante à dor ou ao sofrimento. Seguir a Cristo exige pagar um preço, e isso é sofrimento. Deus nos chamou para ser grande, irmãos, mas é isso que vem no pacote. Então deixa eu lhe perguntar, você quer ser grande? Você quer ser grande à luz do mundo ou à luz do Evangelho? Talvez à luz do mundo haja muito mais conforto terreno, mas nós precisamos nos lembrar do preço que precisa ser pago. Às vezes é perdendo a nossa alma. É justamente por essa mentalidade, irmãos, essa inversão de valores dentro da igreja do que é ser grande, que a igreja, por muitas vezes, está abarrotada de gente, mas não são de verdadeiros discípulos, são de consumidores da fé. Pessoas que gostam de, através do status, postar que está domingo na igreja local. Durante a semana viver uma vida totalmente mundana. Por quê? Porque isso é status. Mas para aqueles que conhecem o Senhor é bem diferente, irmãos. O que é ser grande à luz do reino de Deus? É ser servo. Qual é o privilégio que aqueles que são grandes devem entender que têm? É o privilégio de servir ao outro. Qual é o grande privilégio de ser grande no reino de Deus? É o privilégio de servir ao outro. Qual é o grande privilégio de ser grande no reino de Deus? É servir ao outro. Olhe como nós viveríamos em uma sociedade muito melhor se as nossas autoridades entendessem que Deus deu a eles esse local para que eles de fato, verdadeiramente, nos sirvam. Como as autoridades, agindo da forma bíblica, como nós viveríamos em um mundo muito melhor, como o nosso país estaria muito melhor. Como o povo da nação a qual nós somos estariam mais confortáveis se os nossos juízes da Suprema Corte entendessem que Deus deu a eles aquele local, não para que eles busquem aquilo que é do próprio interesse, mas para que eles sirvam o povo. Como isso seria importante para os nossos políticos. Mas essa mensagem, ela deve ser pregada a eles também. Veja, se você tivesse hoje frente a Alexandre de Moraes, o que é que você faria? Você pregaria o evangelho a ele para que ele aprenda que essa é a visão? Você só ia fazer o que qualquer pessoa indignada faria? Ia xingá-lo? Não sei qual é o seu espectro político se você estivesse hoje na frente de Jair Messias Bolsonaro. Você ia falar para ele acerca da possibilidade que Deus deu a ele de servir?
E se você é do outro lado, ou se você estivesse à frente do Lula, o atual presidente, você iria explicar a ele que ser grande no reino de Deus e que Deus está dando de fato a ele o privilégio que ele possa servir? Por muitas vezes, irmãos, nas nossas redes sociais, nós compartilhamos a nossa indignação. Apontamos o erro. Apontamos que está errado, que é roubo, que é perversão, que é perversidade. Mas poucas vezes nós compartilhamos o evangelho para essas pessoas. Olhe, Cristo Jesus, entrando em Jerusalém, o texto vai dizer que ele se compadece deles. Ele tem compaixão. Mas foram as vezes que eu olhei para essas autoridades e olhei com compaixão. Entender que eles carecem do evangelho como um dia eu careci. Nós cantamos aqui, irmãos, de forma tão bonita, Jesus Cristo mudou. Mudou o quê? Mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. E talvez Deus nos dê a alegria de um dia ter autoridades que olhem e vivam de acordo com a grandeza do reino de Deus. Mas para que isso seja feito, nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos ser um povo que protesta de fato, porque é bíblico. Mas nós, acima disso, precisamos ser o povo que prega o evangelho. Zaqueu, um corrupto da época, tem um encontro com Cristo, o que é que ele faz? Ele restitui, ele se arrepende. Meus irmãos, Deus pode operar um avivamento no nosso país, e nós podemos viver essa realidade de pessoas que roubaram o país, devolvendo não por conta de uma delação, mas por conta da obra do Espírito Santo. É isso que nós devemos desejar. A grandeza do reino de Deus. Veja, queridos, é estranho ver quantos casamentos caminham a passos largos para a derrocada. Sabe por quê? Porque os cônjuges não encontram o seu prazer no servir ao outro, mas em ser servido. É estranho perceber que, à luz do Evangelho, nós casamos para servir e não para ser servido. Só que veja, quem foi aqui que tomou a decisão de casar porque olhou para a abençoada ou para o abençoado, disse assim, cheia de pecado, cheia de defeito, vou me casar e vou servir a ela. Ninguém aqui fez isso. Ou dificilmente fez. A gente casa e decide casar por quê? Porque a gente coloca as coisas na balança e percebe o quê? É favorável a quem? A mim. E aí quando a balança ela começa a subir, e naturalmente ela sobe, porque depois que você casa, você começa a perceber que o abençoado não é tão abençoado assim. E que o amadinho não é tão amado assim. Você começa a perceber que você não fez um bom negócio. Algumas pessoas têm mais essa dificuldade porque, de fato, o abençoado é mais abençoado. Mas a gente casa e naturalmente a gente começa a perceber. Meus irmãos, eu já vi gente que queria se divorciar porque o abençoado apertava a pasta de dente no meio. E para outra pessoa tinha que ser no final. Naturalmente, irmãos, a gente casa, a gente começa a perceber isso. Que a balança que era favorável ao nosso lado, onde nós tínhamos mais recompensas do que obrigações, ela naturalmente, você que ainda está para casar, você que marcou a data do seu casamento, comece a observar isso, filhinho. Veja se você quer continuar nesse caminho. E só há uma forma de você querer continuar e de você não se frustrar no casamento. É que você começa a entender que você casou. Não foi para ser servido, não. Você casou foi para servir.
E sabe qual é o grande dilema do nosso coração? É que a gente não sente alegria, a gente não sente satisfação em servir. Naturalmente, não. A gente sente alegria quando a gente é servido. A esposa está chegando do trabalho, está lá os pratos sujos. Aí vai o abençoado e diz: que oportunidade que Deus me deu, que privilégio. Você vê a minha esposa, vai lá e lava. Com alegria. Ô glória! Veja, são coisas que naturalmente a gente não tem mesmo, mas a gente casa por conta disso. Veja, por que tantas pessoas se divorciam? É porque não aguenta mais o pecado do outro. Jesus diz: olhe, eu permito o divórcio em caso de adultério. É porque Jesus quer? É porque Deus quer? Não. Por conta que o coração do homem é duro. O que é que Deus quer? Que você perdoe, que você sirva, que você ajude o faltoso a parar com isso. A gente casa por conta disso, irmãos. Veja, qual é o pecado do teu cônjuge que mais te incomoda? Qual é o pecado do teu cônjuge que mais te incomoda? Agora, o que é que Deus espera de você diante disso? Que você só fique murmurando, que você só fique reclamando, dizendo toda hora para ele: tu é igual ao teu pai. Aí a outra responde: tu é igual à tua mãe. É só isso que Deus quer, porque você sabe qual é o pecado do seu cônjuge. Não é só o que Deus quer, não, irmão. Deus quer que você olhe para isso e diga: isso é o porquê que Deus ainda me mantém aqui. Para que eu ajude esse abençoado a vencer esses pecados, a vencer essas lutas. Agora, isso não quer dizer, meu irmão, que agora você vai chegar em casa e vai dizer: aguenta, casou porque quis. Não, meu amado, não é esse o objetivo de Deus, evidentemente. É que você também, como uma resposta, já que você também casou para servir a sua esposa, isso envolve também a sua luta contra o pecado. Deixe de ser avarento, meu filho. Deixe a sua esposa desfrutar. Entenda isso, meu irmão. Há uma dinâmica no nosso casamento e que por muitas vezes casamentos até mesmo no meio da igreja são esfacelados por conta disso. Há uma percepção de satisfação mundana que tem guiado os nossos relacionamentos. Rapaz, eu nunca atendi um gabinete, seja de um homem ou de uma mulher, para falar do esposo e dos pecados do esposo e dizer assim: pastor, estou casado e vou ter que permanecer casado muitos anos. E eu dizer: por que, minha irmã? Que eu é miserável pecador, pastor. A gente não olha para o nosso casamento e observa que ele é o lugar principal de serviço. De entender que, por mais que você seja pai, Deus te chamou também para você servir ao seu filho. E servir ao filho aqui não quer dizer que você seja humilhado por ele, não. Porque ele manda em você. Não, mas é auxiliá-lo, é ajudá-lo. Levar ele a crescer. Isso também é uma forma de você servir. Como seria melhor para o nosso país, para a nossa casa, se a nossa forma de enxergar grandeza e privilégio, ela fosse mais bíblica. Não é verdade? O que é ser grande no reino de Deus? É servir. Qual é o privilégio daqueles que são grandes no reino de Deus? É servir a todos. É servir a todos. Você tem prazer, meu irmão, em servir? Você tem mais prazer em ser servido ou em servir? Sonde o seu coração. Você se alegra mais quando você serve ou quando você é servido? Pondere isso no seu coração. Veja se diante de Deus isso é certo. Em nome de Jesus, a gente possa sair daqui hoje buscando a grandeza do reino de Deus. E que a gente comece a entender que os privilégios, o grande privilégio é servir ao Senhor. Então, meus irmãos, aplicando agora também para o nosso contexto da nossa igreja local. Nós estamos em um desafio
ter EBF, Escola Bíblica de Férias, no meio do ano para as nossas crianças. Em nome de Jesus, certamente você terá muitas outras coisas bem melhores para fazer. Mas que em nome de Jesus você possa dizer, pastor, que privilégio poder servir ao Senhor Jesus. Faltou gente na recepção, que privilégio, Senhor, que oportunidade maravilhosa. Vou servir ao Senhor. Precisando de gente na projeção, que privilégio, pastor. Oportunidade que Deus está me dando aí de servir ao Senhor. Irmãos, hoje, um dos melhores dias da minha vida. Acordei, preguei aqui de manhã, dei escola bíblica. Agora à tarde fui para Ponta Verde, preguei, fiz liturgia. Agora à noite estou aqui pregando. Meus irmãos, que dia maravilhoso. Ser gasto pelo Senhor é o meu privilégio. É o teu privilégio também. A gente serve ao Senhor, não é somente servindo em ambientes da igreja, não. É cuidando da nossa esposa também. É trabalhando com empenho. A gente assim também serve ao Senhor. Resumindo, meus irmãos, que em nome de Jesus o Senhor possa olhar para todos nós e pensar, eita povo gigante, eita povo grande, e que a gente desfrute desse privilégio que é servir e não ser servido. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, e te